Pessoal, eu comecei a contar esse caso na semana passada. Vocês se lembram que eu examinei um local de homicídio e constatei somente 2 vestígios, uma porção de sangue muito pequena e um fragmento de impressão digital que mais parecia um borrão de tinta. Vocês também devem se lembrar que eu mesmo, pessoalmente, levei a porção de sangue ao laboratório, mas não tinha DNA. Aquela gotícula de sangue não continha sequer uma única célula nucleada. Muito estranho, mas vocês vão ver que isso, pelo contrário, me ajudou bastante nesse caso. Mas hoje eu vou falar daquele fragmento de impressão digital. Eu disse no final do vídeo de quinta-feira que o perito papiloscopista transformou aquele borrão em ouro. Hoje eu vou explicar por quê. Assista até o final. Meu nome é Sérgio Linares Filho, eu sou perito criminal e administrador do CDP Brasil em São Paulo. Esses são os 2 minutos de perícia. Na impressão que eu encontrei na cena do crime, não foi possível constatar sequer um único ponto característico. E eu não sei se vocês sabem, mas são os pontos característicos que permitem individualizar a impressão digital e, consequentemente, confirmar um eventual suspeito. Mas o perito conseguiu identificar a que grupo de impressões digitais ela pertencia. Foi difícil, porque, como eu disse, estava muito ruim, mas o perito, muito experiente, usando luzes forenses e outros equipamentos, conseguiu detectar o grupo daquela impressão. Vocês devem saber isso, mas eu vou explicar rapidamente porque pode ter alguém que ainda não saiba, e é bem fácil. As impressões digitais são agrupadas de acordo com o desenho que elas formam. São 4 grupos principais. Um grupo se chama arco, em que o desenho tem formato de arco. Outro se chama verticilo, em que o desenho contém 2 deltas, um à esquerda e outro à direita. Existe um grupo chamado presilha externa, onde o desenho se parece com uma presilha, com a parte aberta voltada para a direita e com um delta na esquerda. E o 4º grupo é chamado de presilha interna, que é o contrário da presilha externa, ou seja, com a parte aberta voltada para a esquerda e o delta para a direita. Existem outros grupos, mas esses são os principais. Mais de 99% das pessoas estão nesses grupos. Sua impressão digital, muito provavelmente, pertence a um desses 4 grupos que eu disse. Mas o fragmento de impressão examinado pertencia ao grupo arco. Isso foi ótimo. Sabem por quê? Porque somente 13,5% das pessoas têm impressões digitais desse grupo. Então, se um eventual suspeito tivesse impressões com esse formato, ele seria muito suspeito, porque somente 7 em cada 200 pessoas têm. Foi por isso que eu comemorei quando recebi essa notícia. Mas as coisas ainda melhorariam, pois eu ainda estava aguardando o exame de tipagem sanguínea. Já imaginaram se aquele sangue fosse do tipo AB? Quase ninguém tem sangue do tipo AB. Apenas uma a cada 5.000 pessoas tem impressão em arco e sangue tipo AB. Isso seria ótimo. E quanto à ausência de células nucleadas, vocês não imaginam o que isso possibilitou. Mas nós continuaremos com esse caso na quarta-feira, dia 8. Não deixe de assistir. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.